vitória nos lábios, revestidos da armadura de Deus, faremos das crianças soldados do Senhor. Meninos crentes bem preparados, resistindo em dias maus que virão, no Espírito de Cristo, vivendo o compromisso e as armas da justiça nas mãos. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Não é contra a carne nem contra o sangue que travamos a batalha entre nós, mas é contra as hostes e potestades do reino do mal. Quando perseguidos ou afrontados, não nos curvaremos pelo temor, no Espírito de Cristo, com a armadura revestidos e os olhos postos no Salvador. Mas o dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Meninos hoje, homens do amanhã, caminhando na verdade e na luz, edificando lares na rocha que é Jesus. Meninas hoje, mães no futuro, dedicando os seus filhos a Deus, no Espírito de Cristo, pela graça bem unidos, lutando pelo reino dos céus. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Assim como o dia guarda a aurora, eu anseio ver o meu Salvador, resgatando as crianças de agora por amor. Um exército de crianças marchando, caminhando para o reino da luz, no Espírito de Cristo, vivendo o compromisso, nos lábios a mensagem da cruz. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. E o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. João 12,
26a. Se alguém me serve, siga-me. João 12, 26a. Oi, crianças! Eu sou a tia Aninha, tudo bem com vocês? Eu vim aqui novamente para memorizarmos o versículo dessa semana. Eu gostaria de pedir que você procurasse a sua Bíblia, pausasse esse vídeo e abrisse lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 3 e 4. Achou? Vamos ler juntos? Diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos ler novamente esse versículo, só que agora vamos fazer alguns gestos para memorizarmos mais fácil, tá certo? Eu vou ler e vocês podem me acompanhar. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Você já escreveu alguma carta para algum amigo ou recebeu alguma carta de algum amigo? Você acredita que Deus inspirou homens para que escrevessem um livro e deixasse registrado para que nós, hoje, pudéssemos ler? Sim, Deus inspirou homens para escreverem esse livro, a Bíblia Sagrada, e que ele deixou muitos ensinamentos para que nós pudéssemos ler, aprender e viver. Agora nós vamos lá para o versículo. O versículo diz assim: 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados. O que isso quer dizer? Que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu por tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que não agradam a Deus, porque isso é pecado. Segundo as Escrituras. O que isso quer dizer? Que Deus nos fala através da Bíblia, a palavra de Deus. O versículo continua: Foi sepultado. Como foi isso, tia? Jesus foi colocado num sepulcro. Foi aberto um buraco numa rocha e dentro dessa rocha o corpo de Jesus foi colocado. E depois foi colocada uma pedra bem no meio dessa rocha, para que ninguém pudesse remover essa pedra. Uma pedra bem pesada. E o versículo continua: E ressuscitou ao terceiro dia. Para a surpresa de muitos, a pedra, que parecia ser muito forte, que nenhum homem poderia tirar, ela foi removida. Deus removeu essa pedra e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E o versículo enfatiza novamente: segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Você já creu que Jesus é o seu Salvador? Você já pediu a Ele para perdoá-lo dos seus pecados? Se sim, você pode meditar na Bíblia, você pode aprender nesse livro, nessa carta que foi deixada por Deus para nós, a viver uma vida santa e justa diante de Deus, crescendo em santidade e em amor. Se você ainda não pediu a Jesus para perdoar os seus pecados, você crê que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Então você pode tomar essa decisão hoje. Ao longo dessa lição, nós vamos ajudar você a pedir a Jesus a perdoá-lo dos seus pecados, tá certo? Eu gostaria de pedir que vocês memorizassem esse versículo. Eu vou ler novamente, tá bom? E vamos lá fazer os gestos? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que maravilha, né? Nós termos esse Deus tão maravilhoso, perdoador, capaz de nos salvar dos nossos pecados. Eu gostaria de pedir que vocês mandassem esse vídeo, se possível com os gestos que eu ensinei aqui, tá certo? Um grande abraço e até o próximo domingo. Eu quero começar hoje conversando com você sobre uma história. Uma história que eu li e que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. Essa história ela fala sobre um menino, o nome dele era George. E esse menino havia ido passar as férias em um local bem distante da cidade, no interior. E ele havia sido avisado várias vezes que ele não deveria se afastar muito da casa onde ele estava hospedado. Mas certa tarde, George estava brincando e ele desobedeceu. Ele começou a se afastar e foi lá para um local onde tinha um morro e tinha uma mata bem fechada. Ele passou um tempo bem divertido. Ele brincou, ele correu bastante, explorou tudo. Mas quando George já estava um pouco cansado, ele começou a perceber que estava escurecendo. E aí ele decidiu voltar para casa. Ele saiu correndo, porque já estava escurecendo, na direção que ele achava que o levaria pelo caminho certo, o caminho de volta. Só que, enquanto George corria, ele tropeçou em um galho e caiu estatelado no chão. Ele se levantou rapidamente, mas ele sentiu uma dor terrível na perna. E aí, quando ele olhou, ele havia torcido o tornozelo. O seu tornozelo começou logo a inchar. Mas ele pensou, preciso sair daqui. E rapidamente ele tentou sair mancando, mas não conseguia ir muito longe. Exatamente naquele momento que ele estava com dificuldade, apareceu um homem. E aquele homem, pela farda, ele percebeu que era um guarda florestal. Então, ele viu que aquele homem carregava uma lanterna e carregava um livro debaixo do braço. Aquele homem, quando ele olhou, assim, ele tinha um rosto bondoso, abriu um sorriso para ele e perguntou: eu estava procurando você, filho. Sei que você esteve a tarde inteira aqui nessa mata, mas você sabia que você estava indo na direção errada? Este caminho não levaria você para a cidade. Pelo contrário, este caminho levaria para um grande precipício e que se você caísse nele, você certamente se machucaria bastante. O guarda vai abrir o seu livro e vai mostrar mapas naquele livro, mostrar a direção correta para George, o caminho certo que ele deveria seguir. Então, gentilmente, o guarda vai apoiá-lo no seu ombro e vai mudar George para a direção certa. Depois ele vai oferecer ajuda para que ele pudesse chegar até a sua casa. Quando George chegou em casa, ele se sentiu muito agradecido. Ele começou a pensar o que aquele homem havia feito. Ele viu que ele encontrou, ele mostrou que ele estava perdido, ele também avisou do perigo e ajudou ele a voltar em segurança para casa. Na nossa história, quem é o George? Sim, o George é você. E por que o George ele se perdeu? Exatamente, porque ele desobedeceu. Quem é o guarda florestal na nossa história? O guarda florestal na nossa história é aquele que nos encontra, nos mostra que nós estamos perdidos, nos avisa do perigo, nos ajuda a voltarmos na verdade, converter a direção das nossas vidas para o caminho certo. E essa pessoa é o Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo usou para mostrar para George que ele não estava no caminho certo? O mapa, e o Espírito Santo usa a Bíblia. E na nossa lição de hoje, mais uma vez, a minha oração é que o Espírito Santo possa, através da sua palavra, a palavra de Deus, que é toda verdade, mostrar para você o caminho certo, o caminho que leva à salvação. Vamos juntos estudar essa lição? Oi, crianças!
Vamos hoje encerrar a série de Elias, o profeta do Deus vivo. Espero que tenha sido uma série que você tenha aprendido muito sobre Deus, sobre quem é Deus, como Deus age. E eu sei que você já está com a sua Bíblia em mãos, porque você já estudou o versículo com a tia Ana. E eu quero começar esse momento orando novamente com você, como nós sempre temos feito, para que nós possamos entrar na presença de Deus e pedir que Ele nos ajude a compreender. Que hoje essa aula seja uma aula bem feliz, porque é uma aula que traz muita alegria. Quando eu estava estudando ela, trouxe muita alegria no meu coração, e peço também que traga muita alegria no seu coração. Então feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos juntos nos dirigir ao Senhor, tá bom? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança, que o Senhor possa encher os seus corações de alegria, porque hoje nós podemos estudar como o Senhor se manifesta na vida dos teus servos e como o Senhor se apresentou em glória para os teus servos e como hoje, Pai, o Senhor pode também se apresentar para a vida de cada criança. Te peço, Deus, que o Senhor possa dirigir essa lição e que os nossos corações e as nossas mentes estejam completamente voltadas para Ti. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Se eu perguntasse para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que você me responderia? Quando Ele estava aqui na Terra, Jesus, Ele mesmo disse que Ele afirmou ser o Filho de Deus. Aí eu fico pensando assim, será que existe alguma prova sobre isso? Vamos investigar? Quando Elias estava pela última vez aqui, onde foi que ele foi visto? Sim, Elias foi visto naquele redemoinho, onde ele é levado aos céus, uma carruagem de ouro, né? De fogo, perdão. Uma carruagem de fogo. E ali, ele passou-se muitos anos até o fato da história que nós vamos estudar hoje. Será que o ministério do profeta Elias havia acabado naquele dia? Aconteceu um fato muito interessante e é sobre esse fato que nós vamos estudar. Então, abra suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 17. Capítulo 17, lá do Evangelho, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, inclusive o primeiro livro, né? Também, coincidentemente, o primeiro livro de Mateus. Lá no capítulo 17, você vai abrir comigo no versículo 1 até o versículo 9, nós vamos estudar hoje. Eu quero dizer para você que há textos paralelos a esse texto em outros evangelhos, como em Marcos e Lucas, certo? E você pode depois conferir também. Está em Marcos, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18. Confundi aqui, não é Lucas 18, é Lucas 9, do 18 até mais ou menos o 21, mais ou menos, que você vai ler. E Mateus é o que eu pedi para você abrir, que nós estamos no Mateus, capítulo 17, tá bom? Nós vamos precisar, então você deixa a sua Bíblia assim um pouquinho ao seu lado, que à medida que eu for pedindo, você vai conferindo na palavra de Deus, tá certo? Aproximadamente 900 anos haviam se passado após o último acontecimento que nós estudamos, que foi quando Elias foi levado ao céu, onde ele estava ali juntamente com Eliseu. Muitos reis tinham vivido, muitos profetas, e havia uma promessa, desde do livro de Gênesis existia uma promessa de Deus, que era enviar o Salvador. E o Salvador prometido havia nascido. O Salvador prometido havia nascido, havia crescido e havia iniciado o seu ministério. E nesse ministério de Jesus, ele ensinava ao povo a respeito, olha só, ele realizava milagres, ensinava ao povo sobre o que aconteceria. Ele disse aos seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos e que ele também ressuscitaria ao terceiro dia. Ele não iria ficar morto. Pouco tempo depois que Jesus havia falado sobre essas coisas com seus discípulos, o Senhor chamou 3 dos seus discípulos. Que discípulos eram? Era Pedro e 2 irmãos, olha só, Tiago e João. E ele chamou para ir para onde? Ele chamou para ir para um monte. A Bíblia não diz que monte era esse, mas a gente sabe que essa história ela está passando
Cesareia de Filipe. Então, existia um monte próximo ali, que era o Monte Hermon, é um monte bastante conhecido, né? E, então, alguns estudiosos creem que era lá no Monte Hermon, mas nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não nos afirma isso com segurança. Mas, diante do contexto, a gente pode imaginar que seria. E Jesus havia chamado Pedro, Tiago e João para um evento especial. Eu quero dizer para você que quanto mais próximo a gente fica de Jesus, melhor a gente conhece ele. Mas como é que você, criança que está me assistindo, pode ficar mais próximo de Jesus? Fazendo algumas coisas que a tia já tem encorajado a você fazer. Lendo a Bíblia, orando, testemunhando da palavra de Deus para outras pessoas. Porque esse também é um momento de conhecer a Deus, onde o Espírito Santo vai agir através da sua vida, na vida de outras pessoas. Talvez já estivesse mais ou menos no finalzinho da tarde, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos ali. E Jesus, como sempre, nós vimos em várias passagens da Bíblia que falam sobre isso, Jesus chama os discípulos, e Jesus vai fazer o quê? Jesus vai orar. E os discípulos talvez, por causa do ambiente tranquilo, lá de um monte, imaginem só, os discípulos dormem, crianças. Talvez você fique assim achando que, como é que pode os discípulos dormir? Mas será que a gente não dormiria também? Enfim, a Bíblia diz que Jesus, naquele momento ali, vai acontecer algo muito extraordinário, algo impressionante. A Bíblia diz que Jesus vai se transfigurar. E o que é uma transfiguração? Jesus ele vai transformar a sua imagem. A Bíblia diz que o seu rosto vai ficar brilhante. E não só isso, as suas vestes vão resplandecer, vão brilhar, vão ficar tão brancas e brilhantes, né? E esse evento é conhecido como o evento da transfiguração. E o que estava acontecendo com Jesus? A Bíblia diz, crianças, para nós, lá no livro de Filipenses, que também fica no Novo Testamento, lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, que Jesus, ele subsistindo na forma de Deus, ele tornou-se em semelhança de homem. Jesus, ele estava ali num corpo humano, mas Jesus, ele também era 100% Deus. E esse é um ensino difícil, mas a palavra de Deus nos ensina, e por isso nós devemos crer. E nós temos evidências bíblicas exatamente para isso. E nós estamos aprendendo isso hoje. Jesus, ele era tanto Deus como ele também era homem. 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele realizou muitos milagres. E algumas pessoas, por causa disso, o reconheceram como Messias, como enviado de Deus para ser o Salvador do mundo. Mas, na verdade, crianças, a maior parte das pessoas considerava Jesus como um homem qualquer. Um mero homem. Agora, naquele momento ali, é como se a glória de Deus ela não pudesse mais ser ocultada. Ela estivesse sendo revelada para aqueles discípulos ali. E a verdadeira natureza de Jesus como Deus estava sendo manifestada. Eu acho que os discípulos sentiram uma emoção muito grande, mas eu disse para vocês que eles estavam dormindo. Mas eles vão acordar. Aqueles 3 discípulos ali, eles tinham uma pequena ideia de quem era Jesus. Mas com certeza, quando eles viram aquela situação, eles mal puderam crer no que os seus olhos estavam vendo. Crianças, naquele momento, uma outra coisa extraordinária aconteceu. Olha só, ali Jesus transfigurado, outros 2 homens aparecem e falam com Jesus. Quem seriam esses 2 homens? Era Moisés. Vocês lembram de Moisés? Sim, aquele que atravessou o Mar Vermelho a pés secos juntamente com o povo de Israel. Aquele também que recebeu a lei, os 10 mandamentos para o povo. E quem era o outro homem, vocês podem adivinhar? Elias, sim, o profeta da nossa série de lições que nós temos visto. Elias, aquele que fez descer fogo do céu, aquele momento onde ele leva a mensagem de Deus, né, dizendo que não iria chover. Então, aquele homem que caminhou com o Senhor, que dedicou a sua vida no ministério,
a serviço de Deus. Então, ele estava ali. E a Bíblia nos fala uma outra coisa impressionante, nos diz que eles estavam conversando. E será o que é que eles estavam conversando? Será que eles estavam conversando sobre o céu, onde eles estavam? Ou será que eles estavam conversando sobre os milagres que eles haviam feito enquanto eles estavam aqui? Porque Elias havia feito muitos milagres, alguns até que nós nem estudamos durante essa série, como ele ressuscitou lá um filho de uma viúva. Mas não era sobre isso que eles estavam conversando. Eles estavam conversando sobre algo que aconteceria em breve. Na verdade, o mais importante evento da história, que estava prestes a acontecer. Eles estavam conversando exatamente sobre a morte de Jesus, que ele seria entregue para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele viria, e a Bíblia nos afirma que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Jesus nunca pecou. Jesus, ele era o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus. Mas ele entregou voluntariamente a vida dele, porque ele sabia que nós precisávamos de um redentor, de alguém que pudesse pagar a nossa dívida, e nós não podíamos fazer isso, porque nós somos pecadores, nós pecamos, por mais que nós nos esforcemos, em algum momento nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos ferir, quebrar as leis de Deus. Mas a Bíblia nos diz também que Jesus não ficou morto. E vocês viram no versículo hoje, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ou seja, ele voltou a viver. Então, crianças, não há motivo para que nós possamos duvidar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar, aquele que veio pagar o preço pelos nossos pecados. E se você crer em Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, como seu substituto, você também terá os seus pecados perdoados. A morte de Jesus, crianças, já havia sido planejada muitos anos antes da fundação do mundo. E Moisés e Elias, eles sabiam disso. E mesmo que eles tenham vivido antes de Jesus, eles creram nisso. Eles creram que um dia Deus enviaria um redentor, alguém que pudesse pagar o preço pelos seus pecados. Pedro, Tiago e João ficaram espantados ali. Eles ficaram... Quando eles viram, eles tiveram aquela visão ali, os 3 discípulos, quando eles acordaram, eles tiveram aquela visão de Jesus transfigurado. E de Moisés e Elias ali, nós não sabemos como, mas Deus deu um poder especial para que eles pudessem reconhecer Moisés e Elias. E Pedro, naquele momento ali, crianças, ele vai dizer: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda falava, a Bíblia diz que uma nuvem os envolveu. Toda vida que isso acontece na Bíblia, pessoal, crianças, nós podemos perceber que ali é um sinal, uma representação da presença do Senhor. E eu quero que vocês leiam comigo lá em Mateus, capítulo 17, esse momento, que diz assim: falava ele ainda, ele quem? Pedro. Isso nós estamos lendo no versículo 5, Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo uma nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Quem falou isso? Deus. Deus queria que os discípulos eles pudessem saber que Jesus ele não era um mero homem, ele não era um profeta somente, mas ele era, na verdade, o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus que se fez homem e que se entregou, que estava ali conversando exatamente sobre esse momento tão importante, porque ele se entregaria por amor a cada um de vocês, a cada um de nós, porque ele nos ama e ele quer perdoar os nossos pecados. Crianças, a Bíblia nos diz que eles ficaram aterrorizados, olha só, e a Bíblia diz que eles caíram com o rosto em terra. Olha,
Eles não precisavam mais de nenhuma evidência de que Jesus, ele era um filho enviado de Deus. Sim, o filho enviado de Deus que viria para ser o Redentor, o Salvador, aquele que perdoaria o pecado do povo e que poderia trazer salvação. Crianças, que coisa maravilhosa. Olha só, muito tempo depois, né? Algum tempo depois, Pedro ele vai narrar esse episódio na sua carta. Ele queria que a gente pudesse relembrar esse acontecimento, porque ele sabe que eu e você, nós temos muita facilidade de guardar mentiras na nossa mente. Mas a verdade, como é difícil a tia ensina o versículo todas as semanas, você escuta, você olha, lê na Bíblia, mas parece difícil aprender. Mas como é fácil a gente ver filmes que ensinam mentiras e a gente rapidamente sabe reproduzir todas as falas daquele filme. Então Pedro, sabendo disso, que nós temos muita facilidade de guardar mentiras, olha o que ele vai dizer. Lá na sua carta, na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 16, eu quero que você pause o vídeo e você procure esse texto para você ler comigo. E diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Pedro estava trazendo à memória aquele acontecimento tão importante, aquele acontecimento onde o Senhor se manifestou na sua glória e ele provou ali, não tinha mais dúvidas, Jesus, ele era o Filho de Deus. Crianças, nós temos estudado muito a respeito de muitas coisas durante esses dias, né? Essas semanas. Nós estamos na nossa 7ª aula. Mas nós temos aprendido algo maravilhoso, algo muito importante. E uma das coisas muito importantes que nós temos aprendido é que nós precisamos praticar. Não é só ouvir, escutar, mas sermos obedientes, praticantes daquilo que nós temos aprendido. Inclusive, Tiago fala isso, que nós não devemos ser somente ouvintes, porque se você assiste esses vídeos, escuta o pastor falar, a sua mãe ensinar, mas se você não pratica, não adianta. Nós precisamos exercitar, viver realmente essa palavra. É isso que nós temos aprendido. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o Senhor quer que você escute, que você obedeça a Deus. O Senhor não nos fala mais através de uma nuvem, Deus não vem através de uma nuvem no céu. Ele nos fala através da sua palavra. É por isso que é muito importante que você leia a palavra de Deus, que você ore, porque lembra que eu disse para vocês, quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós o conhecemos. E crianças, eu quero que você possa ser desafiado a estar pondo em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Não pense que você está agradando a Deus simplesmente porque você lê a Bíblia, porque você escuta os seus vídeos. É necessário que você coloque em prática os ensinamentos que o Senhor está te ensinando através da sua palavra. Nos momentos onde você precisa decidir entre obedecer ou não a palavra de Deus, você precisa de uma forma sincera, você precisa pedir a Deus que Ele te ajude a ser obediente. De uma forma prática, nós podemos pensar que você tenha aprendido que mentira é pecado. Mas será se quando você tem a opção de você receber uma nota baixa, de você falar a verdade ou não para os seus pais, o que você faz? Você é obediente? Você decide obedecer? E é sobre isso que nós temos falado. Você precisa decidir. E se você não tem feito isso, você precisa pedir a ajuda de Deus para isso. Talvez hoje, criança, seja a primeira vez que você tenha entendido que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio pagar o preço pelo seu pecado. Ele morreu na cruz e ele voltou a viver. E lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus, ele é Senhor, e com seu coração você crer que ele o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você quer ser salvo hoje? Você precisa fazer essa oração.
E o Senhor, certamente, Ele vai fazer como Ele fez com George. Ele vai mostrar, Ele está mostrando a você que você está perdido nos seus pecados. Ele quer te ajudar. Ele está te avisando do perigo que é continuar nesse caminho, porque esse caminho leva à perdição, à morte eterna, à separação eterna de Deus. E Ele quer mudar você de direção. Ele quer converter os seus caminhos para que agora você possa seguir ao Senhor. Amém? Se você fizer essa decisão, você será salvo, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se no seu coraçãozinho você creu que Jesus é o Filho de Deus, que veio perdoar você dos seus pecados, e você confessar isso com a sua boca, você será salvo, porque essa é a promessa da sua palavra. Vamos orar? Vamos encerrar essa série hoje, e eu estou muito feliz por você ter nos acompanhado durante todas essas aulas. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor se revelou hoje para cada criança aqui como Jesus, o Filho perfeito de Deus. Como o Senhor nos ensina isso através da Tua palavra. E o Senhor nos mostra claramente, nós não precisamos ter dúvida. Obrigado, Pai, que hoje tenha havido salvação através de ter escutado a Tua palavra. Porque como crerão se não ouvirem teus ensinamentos? E hoje a tua palavra foi pregada, e que essas crianças possam crer verdadeiramente e decidirem te servir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Na próximo domingo nós vamos estar estudando um outro tema, e vai ficar no suspense para que você possa não deixar de acompanhar. Um beijo. Estou com muita saudade de vocês.